Vamos começar a nossa aula de artes. Não esqueça de copiar a atividade no seu caderno. Iniciaremos com a correção da atividade do dia 31. Primeira questão. A resposta é: o contraste da luz com a sombra realiza um efeito incrível sobre as coisas, sugerindo volume, autenticidade, profundidade e movimento. A resposta da nossa segunda questão: natural e artificial. A resposta da terceira questão: definem e caracterizam pinturas, desenhos e esculturas com efeito de volume do objeto. Vamos falar um pouco sobre luz e sombra. Dificilmente paramos para observar a sombra e luz na natureza, nos objetos ou nos seres. Ela é um elemento fundamental na pintura e aprender a observá-la através do exercício do desenho é uma parte importante do ensino de arte. Desenhos, pinturas, fotografias e outros objetos artísticos, naturalmente em duas dimensões, necessitam de sombra e luz para passarem a ideia de volume além da perspectiva. Ou seja, a luz e a sombra são essenciais para que se possa ter a ideia de volume do objeto. Sombra e luz são os mais básicos elementos para darmos volume em um desenho. O volume é um conjunto com a forma, outro dos aspectos que distingue os objetos que nos rodeiam. Este depende da luz que recebe e, por consequência, das sombras que este produz. A definição correta do volume no objeto se consegue através da valorização exata das intensidades das suas sombras. Podemos definir dois tipos de sombras, as próprias e as projetadas. As sombras próprias são as que originam o objeto em si próprio e as projetadas são aquelas que ele produz na superfície vizinha. Também se deve ter em consideração os reflexos produzidos pela luz que projetam as superfícies ou objetos vizinhos, já que estes aclaram a sombra própria. O volume é o que distingue os objetos que nos rodeiam. Este depende da luz que recebe, por consequência das sombras que produz. Podemos definir os dois tipos de sombra, as próprias e as projetadas. E aí nós temos um exemplo da sombra projetada, da sombra própria, do meio tom. Atenção! Você sabe que os objetos ao seu redor são tridimensionais, porque você pode andar com eles, vê-los de todos os lados e tocá-los. Tome um momento para olhar ao seu redor os objetos familiares. Tente descobrir por que você vê as suas reais formas tridimensionais. Olhe para os diferentes valores criados pela luz e pela sombra.
Quando a luz incide sobre uma superfície, ela é bloqueada, formando o efeito sombra. Vamos rever alguns pontos do texto que nós acabamos de ler. A sombra ocupa todo o espaço que está atrás de um objeto, com uma fonte de luz à sua frente. Conforme a origem da luz, a sombra muda de origem e de tamanho. Ou seja, a sombra se dá conforme a origem da luz que está sendo refletida sobre ela. A sombra pode ser projetada e própria, como nós vimos no texto anterior. Própria é aquela que está no objeto, aparecendo quando ele se encontra voltado para um ponto de luz. Projetada é aquela que aparece fora do objeto. O ponto de luz ilumina o objeto e este forma a sua própria sombra. E aí nós temos alguns exemplos de objetos com a sua com a sua sombra própria e a sua sombra projetada. E aí nós temos um esquema de como acontece. A luz, a área iluminada, a sombra própria é a que está no objeto, e a sombra projetada é a que está sendo projetada no ambiente vizinho, ou seja, na base onde está o círculo.